Olá a todos, muito boa tarde. Queria começar por agradecer a presença de todos os participantes e também agradecer e cumprimentar aqui as minhas colegas do webinar. A saúde oral é realmente um assunto muito importante e que deve ser abordado nas consultas de saúde infantil e nas consultas de pediatria. E porquê? Porque é que é tão importante? Para começar, porque a cárie dentária é uma das doenças mais prevalentes na infância. Podemos dizer que é praticamente a doença crónica mais frequente na infância. Cerca de 90% das crianças da idade escolar têm pelo menos uma cárie. E nós sabemos que depois, na idade adulta, esta percentagem é já de cerca de 100%. Por outro lado, a saúde oral contribui para o bem-estar físico, mental e social, não é? Tanto das crianças como dos adultos. A saúde oral é fundamental para uma boa qualidade de vida, é fundamental para as crianças possam falar, comer, socializar sem dor e sem desconforto. Então, um dos principais objetivos da minha apresentação e aqui da nossa apresentação é explicar que realmente é possível e é desejável manter dentes saudáveis durante toda a vida. E por isso a importância dos cuidados antecipatórios e, sem dúvida, o envolvimento dos pais logo desde os primeiros meses de vida do bebê. Eu vou começar aqui por falar da chupeta, porque sem dúvida que é assim, um dos primeiros temas que nós falamos na consulta, tanto nós pediatras como os pais nos colocam estas questões e que têm realmente impacto depois na saúde oral. Sem dúvida que é uma decisão dos pais, se vão ou não introduzir a chupeta ao seu bebê, e eu, como pediatra, os meus colegas, a nossa função será ajudar a dar a informação para que depois os pais tomem uma escolha informada. E existem vantagens e desvantagens no uso da chupeta. Sem dúvida que é incontornável agora. Sabemos que a chupeta ajuda a prevenir a síndrome da morte súbita do lactente, reduz até 5 vezes o risco desta síndrome, através de vários mecanismos. Por outro lado, a sucção não nutritiva, nomeadamente a sucção da chupeta, vai acalmar o bebê, é uma forma de tranquilizar o bebê e a criança. E, por outro lado, impede também a sucção do dedo, que é habitualmente um hábito um pouco mais difícil de extinguir. Mas surgem também algumas desvantagens na utilização da chupeta, nomeadamente nos primeiros dias de vida, pode realmente dificultar a amamentação. Depois a questão da dependência, portanto, principalmente para depois retirar a chupeta, habitualmente não é um processo assim muito fácil. Há estudos também que mostram que é um fator de risco para a otite média aguda nas crianças. E a principal razão, principalmente os meus colegas da medicina dentária e da terapia da fala não gostam muito da chupeta, porque realmente condiciona alterações dentárias e alterações ósseas. Então, o que é que nós na consulta aconselhamos? Quando é a opção dos pais de oferecer a chupeta ao bebê, realmente depois, após mesmo a amamentação estar bem estabelecida, após o bebê já mamar bem, e oferecer, sobretudo, naqueles períodos para ajudar a adormecer o bebê durante o sono ou nos períodos de maior stress, maior ansiedade do bebê, ou seja, tentar não oferecer todo o dia ou sempre que o bebê chora a chupeta. E depois tentar retirar até ao ano de idade, no máximo até aos 2 anos e meio, que é quando parecem ser reversíveis as alterações ósseas, as alterações dentárias que a chupeta condiciona muitas vezes. Quanto ao tipo de chupeta, deve-se utilizar uma chupeta leve, com uma retina ortodôntica, sem suportes. Os suportes são sobretudo prejudiciais, pois causam maior peso à chupeta e, além disso, estando pendurada na roupinha do bebê ou da criança, mais facilmente estão sempre a colocá-la, está sempre ao alcance da criança e isso realmente deve ser evitado. Outra coisa muito importante é nunca colocar açúcar ou outros doces na chupeta, nomeadamente algumas gotas que se dão para acalmar o bebê, isso é mesmo de evitar. Agora, outro tema, o segundo tema que eu queria aqui abordar é o da erupção dentária, nos primeiros dentes do bebê, e também desmistificar um bocadinho os sinais e os sintomas que estão atribuídos aos dentes. Nós sabemos que por volta de 2, 3 meses, por causa do desenvolvimento psicomotor normal do bebê,
ele começa a levar as mãos à boca, depois posteriormente os outros objetos ou brinquedos, e também mais ou menos nessa altura começa o aumento da salivação, com o aumento da produção de saliva, e existe também uma maturidade de deglutição, então os bebés bavam-se muito nesta fase. E também sabemos que é nesta altura que começam a surgir, por volta de 6 meses de vida, começam a surgir os primeiros dentinhos, os incisivos inferiores centrais, e, portanto, existe aqui uma série de questões, não é, de sobreponíveis que coincidem e que muitas vezes são atribuídos estes sinais e sintomas aos dentes. É verdade que a erupção dos primeiros dentes pode causar uma inflamação local, mas uma temperatura superior a 38 graus, ou seja, febre, a existência de diarreia, sistema de eritema perianal, ou seja, o rabinho vermelho, portanto, não são os dentes que causam estas alterações, portanto, devem ser procuradas outras causas. E então, o que é que nós podemos fazer e quais é que são então os sintomas mais comuns? Então, na erupção dos primeiros dentes, as gengivas podem ficar vermelhas, um bocadinho esmaciadas, há realmente um aumento da salivação, e com este desconforto existe realmente muitas vezes uma diminuição do apetite, uma irritabilidade, não é? E o bebê muitas vezes fica com um sono mais perturbado, e isso realmente é frequente. E o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos aconselhar para que isto não aconteça, ou para que isto não aconteça, ou para que isto seja minimizado? É utilizar com uma gaze molhada, fazer uma higiene oral ao bebê 2 a 3 vezes ao dia, ajudar a massajar a gengiva. E os mordedores são muito, muito importantes nesta fase, porque vão realmente ajudar a aliviar o desconforto e, sobretudo, aqueles mordedores que temos que pôr no frio dão realmente uma sensação de alívio ao bebê. Por fim, vou terminar apenas com alguns conselhos que nós damos na consulta sobre a higiene oral. E realmente no primeiro semestre de vida, até o bebê ter os primeiros dentes, não é necessário fazer uma higiene oral da boquinha sempre que ele mama ou sempre que ele bebe o biberon, mas quando existe leite estagnado na boca, quando existe as regurgitações, o bolsar, aí deve ser feita a higiene da boca com uma gaze, com um pouco de água, mas logo após a erupção do primeiro dente deve-se introduzir a escovagem, então, sempre com uma pasta com flúor, pelo menos 2 vezes por dia, e a quantidade é uma pequena quantidade, vamos dizer que é 1 grão de arroz cru, e só depois das crianças conseguirem já cuspir o excesso de pasta, aumentar um bocadinho a quantidade para como se fosse uma ervilha. É muito importante também a utilização do fio dentário a partir do momento em que surgem os 2 dentes juntos, a higiene da língua para prevenir o mau hálito, ir ensinando às crianças a cuspir o excesso de pasta, e outra coisa importante é guardar a pasta sempre no local inacessível à criança. Por fim, a Academia Americana de Odontopediatria e já outras sociedades internacionais aconselham que a primeira consulta com o odontopediatra deve ser realizada logo quando os primeiros dentes se erupcionam, ou no máximo até a criança completar 1 ano. E isto é muito importante porque, sobretudo, para estabelecer um programa preventivo da saúde oral e também identificar hábitos que possam depois ser prejudiciais à saúde oral. Depois, a cada 6 meses, a criança deve ser vista, e quando existem riscos, um risco mais elevado de cárie, essa periodicidade deve ser ainda mais curta, cerca de 3 em 3 meses. E eu aqui passo agora a palavra à minha colega médica dentista, odontopediatra Inês Correia, que nos vai falar um pouco mais sobre todas estas questões. Obrigada. Obrigada, Inês, pela introdução. Muito obrigada a todos que estão desse lado. E obrigada também ao Grupo Trofa pelo convite que nos fez de falarmos um pouco sobre a saúde oral das crianças. Antes de mais, passo a explicar, afinal, o que é a odontopediatria. A odontopediatria é a especialidade dedicada à saúde oral das crianças e dos adolescentes, cujo objetivo é ajudar a chegar à idade adulta com uma boca saudável. Embora muitos dos tratamentos sejam os mesmos que se fazem nos adultos, muitos há que são exclusivos destas faixas etárias, e todos têm sempre particularidades inerentes à criança, como as suas características físicas, a parte psicológica, o crescimento ósseo dos maxilares e do crânio, a erupção dinâmica da dentição, a presença de dentição de leite, entre outros aspectos.
A consulta de odontopediatria tem um espaço e uma dinâmica muito específica, tendo sempre em conta que a criança e o adolescente estão numa fase contínua de desenvolvimento e crescimento. O que é que nós queremos, acima de tudo, fazer na consulta de odontopediatria? Motivar e instruir bons hábitos de higiene oral e implementar medidas para prevenir a cárie dentária desde o nascimento do primeiro dente. Estes hábitos, quando são adquiridos desde cedo, vão ser decisivos para uma boa saúde oral no futuro. O odontopediatra vai sempre envolver os pais e os educadores na promoção e na prevenção da saúde oral. Como a minha colega Inês Dias disse, a primeira consulta ao odontopediatra deve ocorrer depois do nascimento do primeiro dente até ao primeiro ano de vida. Muitos dos pais questionam, mas afinal o que é que nós fazemos com um bebê tão pequeno? Nós, no fundo, apresentamos o consultório dentário, fazemos a anamnese da criança, fazemos uma primeira abordagem, onde criamos empatia com a criança, com os pais, recorrendo sempre a técnicas de controle comportamental. Vemos a criança na cadeira, apresentamos os equipamentos e, no fundo, fazemos logo uma avaliação da boca, dos dentes e, dependendo da idade e da necessidade da criança, podemos até mesmo realizar uma limpeza e um polimento dentário. Também fazemos uma perspectiva de como é que vai ser o crescimento da criança, tendo em conta todo o background familiar e os hábitos alimentares. No final da consulta há sempre um reforço positivo, sendo que pode passar por uma pasta dos dentes, por um diploma de bom comportamento. A criança sai sempre feliz da consulta, ok? O que é que nós fazemos no final? Apresentamos um plano de tratamento, fazemos o preenchimento do boletim de saúde oral, explicamos aos pais e aos cuidadores qual é o melhor método de higiene oral no caso da criança, e fazemos o agendamento da próxima consulta, que, tendo em conta o desenvolvimento da criança e todos os seus hábitos alimentares, pode ser passado 6 meses, pode ser passado 3 meses, vai tudo depender de cada criança. Por isso, primeiro aniversário, primeira consulta de odontopediatria. Como é que é feita então a saúde oral? Como a Inês já disse, até aos 6 meses vamos fazer a higiene da boca com uma gasa ou com uma dedeira umedecida. Quando há leite estagnado na boquinha do bebê, utilizamos então os mordedores para alívio do desconforto durante o nascimento dos primeiros dentes. Vamos sempre coçar a gengiva próximo da erupção do dente para diminuir o desconforto. E sabemos que não é necessário realizarmos a higiene oral todos os dias, porque se não há dentes, também não há cárie dentária, ok? Depois dos 6 meses começam a aparecer os primeiros dentinhos, por isso, mal começa a espreitar o primeiro dentinho, vamos introduzir a escovagem dentária. Iniciamos a higiene oral com uma pasta e com uma escova, 2 vezes por dia, pelo menos, tendo em conta o risco de cárie dentária que vai ser avaliado na consulta de odontopediatria, sendo uma delas obrigatoriamente antes da criança ir dormir. Devemos usar uma escova macia com um pescoço curto, uma cabeça pequena e cerdas arredondadas. A pasta de dentes tem que ter 1000 ppm de flúor desde o nascimento do primeiro dente, sempre na quantidade igual a um bago de arroz cru. Não é necessário molhar a escova nem passar a boca por água, e a higiene oral nestas idades pode ser feita no trocador de fraldas. Dos truques que eu costumo dar é enquanto um dos adultos faz a higiene oral da criança, o outro adulto ou pai, não é? Está a brincar com a criança até pode ter nas mãos outra escova para se entreter e para estar distraída enquanto é feita a higiene oral. Nós sabemos que a cárie dentária pode ocorrer mal o dente começa a erupcionar, por isso é mesmo muito importante, mal o dentinho começa a espreitar, iniciar a higiene oral. Depois, o que é que nós temos também que deixar aqui muito presente, é que a partir do momento em que temos 2 dentes juntos, temos que usar a fita dentária e só vamos aumentar a quantidade de pasta a partir do momento em que a criança já consiga cuspir, ou seja, por volta ali dos 3 aninhos, ela já consegue cuspir bem, portanto aumentamos a quantidade da pasta para o tamanho de uma ervilha. Devemos, a partir dos 2 anos, ensinar a cuspir, como a pediatra Inês Dias referiu, guardar a pasta sempre num local inacessível, porque a pasta é docinha e as crianças vão estar sempre a querer comer um bocadinho da pasta. A partir dos 3 anos, à partida, os 20 dentes da dentição de leite já estão todos presentes em boca, por isso é cada vez mais importante os pais continuarem a higienizar e supervisionar diariamente a boca dos
filhotes, temos que usar sempre a fita dentária diariamente e fazer então o agendamento da consulta da odontopediatria pelo menos a cada 6 meses. Porque é que prevenir é muito melhor do que tratar? Prevenir começa em casa, é muito mais fácil, muito mais rápido, mais acessível, muito mais divertido e está ao alcance de todos nós. Tratar não custa, mas vai exigir muito mais das crianças. Exige que a criança esteja calma, que a criança colabore, que a criança esteja concentrada e também o tempo dela, não é? Porque nós sabemos quando estamos a atender uma criança que nós temos ali uma janela de tempo muito mais curta do que temos comparativamente ao adulto. Se podemos prevenir em vez de tratar, nós vamos sempre prevenir, ok? Vamos trabalhar muito na prevenção. E nós sabemos que a cárie dentária é quase 100% prevenível, por isso o que nós temos que fazer é começar desde cedo a prevenir a cárie dentária. Nunca devemos esperar por uma situação de urgência para fazer a primeira consulta. Prevenir a cárie começa desde o nascimento do primeiro dente, por isso é iniciar logo. A primeira consulta, normalmente, não deve ser feito nenhum tratamento, é para nós conhecermos a criança, para interagirmos e brincarmos muito, por isso é que nunca devemos esperar pela dor para agendar a primeira consulta, porque senão já vamos ter uma criança muito mais ansiosa, porque já vem com dor desde casa e já está apreensiva a pensar o que é que afinal vai fazer quando chegar ao médico. O primeiro tratamento deve ser sempre um tratamento fácil e rápido, como é o caso de um polimento dentário ou de um selante. Nunca devemos pressionar a criança, nem para ela colaborar, nem para ela querer ir ao dentista. Não devemos prescindir as rotinas de higiene oral, nem as consultas preventivas a cada 6 meses. E o que nós queremos desde cedo é criar uma equipa preventiva casa-consultório, ou seja, se nós vigiarmos regularmente a boca da criança e se mantermos sempre um contacto com o odontopediatra, caso surja efetivamente alguma urgência, como uma queda, como alguma coisa que aconteça fora do que é expectável, já seja normal para a criança ir ao dentista. A criança já conhece o dentista, por isso vai se sentir confortável. Mas afinal então, o que é a cárie precoce da infância, que é aquilo que nós hoje nos propusemos aqui a falar? A cárie dentária precoce designamos quando estamos a falar daquelas cáries que aparecem até aos 6 anos de idade, são cáries que apresentam uma progressão muito rápida, surgem pouco tempo depois da erupção dos dentes de leite, tanto afeta bebês como crianças, ok? Por isso é que é tão importante a prevenção. E as lesões de cárie iniciais, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é logo um buraco, ok? Começa por ser uma manchinha branca e opaca e passam facilmente despercebidas a olho que não seja clínico, não é? Porque normalmente os pais chegam à consulta e dizem: mas ele tem os dentes tão branquinhos, tão perfeitinhos. Eu às vezes costumo dizer, isto é como uma maçã que tem só um biquinho. Nós às vezes abrimos a maçã e ela está toda podre por dentro. Portanto, às vezes só um buraquinho muito pequeno pode ser uma coisa já bastante avançada. Atenção que nem todas as manchas brancas são cáries, ok? Portanto, quando vemos alguma alteração de cor, alguma alteração de forma, devemos sempre contactar o odontopediatra. Por que é que aparecem afinal as cáries? As cáries estão muito associadas ao consumo frequente de alimentos e bebidas com açúcar, nomeadamente bolachas, sumos, chocolates, reboçados. Também pode estar associado a uma amamentação ou uso frequente de biberão durante a noite após os 12 meses de idade, uma escovagem dentária ineficaz ou inexistente, exposição insuficiente ao flúor ou até à falta de informação ou conhecimento sobre cuidados de saúde oral. Como é que ocorre, afinal, a cárie? Porque é que a cárie se forma? Quando nós ingerimos açúcar, as bactérias que estão presentes na nossa boca vão degradar esse açúcar e libertar ácidos. Esses ácidos vão desmineralizar, ou seja, dissolver a estrutura mineral dos dentes. Quanto maior e mais frequente é a ingestão de açúcares, maior é a probabilidade de se formar uma cárie dentária. Vou-vos mostrar agora uma série de exemplos de cáries precoces na infância. Aqui temos o caso do Luís. O Luís tem estas
carizinhas aqui interproximais, ok? Para além disso, vemos aqui neste dentinho, dente 52, uma desmineralização, que passa por esta manchinha branca e opaca. Nós fizemos o tratamento do Luís no blog, porque com 4 anos e com muita dor e abscessos associados, e porque já tinha passado por uma série de dentistas que não tinham conseguido fazer os tratamentos, o Luís colaborava muito pouco para os tratamentos que era necessário fazer. Aqui vemos outro caso de cárie neste raio-x, que são cáries interproximais, aqui pela falta de uso de fita dentária. Aqui este dentinho, o 75, quando o Martim veio à consulta, já havia dor e abscesso associado a este dente, por isso já foi uma cárie que nós detectamos num estado muito avançado. Aqui vemos novamente um dentinho do Luís. O Luís, para além daqueles dentinhos da frente cariados, também tinha dentes atrás, já num estado assim bastante avançado de cárie. Este dentinho, o 75, já tinha sido feito um tratamento e tínhamos ali um abscesso associado a este dente e, portanto, o Luís acabou por perder este dente porque já estava num estado que nós não conseguíamos mesmo mantê-lo em boca. E temos que ter atenção que o dente 75 só vai ser substituído, ou só seria substituído de uma forma natural aos 12 anos, por isso o Luís perdeu este dente muito cedo. Aqui vemos outro caso, o Martim, que também tinha umas cáries muito avançadas nos dentes da frente, também com 3 anos foi levado ao bloco e tínhamos associado a este estado muito avançado destas cáries, este abscesso aqui que já estava há algum tempo a acontecer. Neste caso desta foto conseguimos mostrar muito bem o que é uma desmineralização numa face lingual dos dentes, ou seja, na face onde encosta a língua, em que vemos, pronto, se não for feita aqui uma higiene adequada sempre junto à gengiva, isto é muito fácil de iniciar numa idade muito precoce, a avançar a cárie. Outro exemplo de cáries interproximais, aqui no caso da Rita, com 7 anos, também a Rita aos 7 anos ainda não usava a fita dentária. Aqui vemos o caso do Diogo. O Diogo aos 9 anos já tinha perdido aqui deste lado todos os molares de leite, tinha estes molares de leite aqui deste lado também já no estado de cárie muito avançado. E afinal, o que é que nós podemos fazer para prevenir que aconteça o mesmo que aconteceu a estas crianças? Devemos, acima de tudo, estabelecer uma alimentação saudável, pobre em bebidas e alimentos açucarados. Devemos ter sempre em atenção e ler os rótulos dos alimentos. Há muitos açúcares escondidos. O que eu costumo dizer sempre é desembalar menos e descascar mais, por isso tentar sempre ter uma alimentação o mais saudável possível, evitar o uso de biberão e chupeta açucarada durante a noite após os 12 meses. Até os 2 anos, um bebê não deve consumir açúcar, não só pela sua saúde oral, mas também pelo seu desenvolvimento. Para prevenirmos a cárie dentária, devemos iniciar logo a higiene oral, mal o primeiro dentinho começa a espreitar, com uma pasta fluoretada com pelo menos 1000 ppm de flúor, e devemos agendar a primeira visita ao dentista durante o primeiro ano de vida. E depois realizar sempre as consultas tendo em conta o risco de cárie dentária de cada criança. Uma das coisas que nos ajuda a prevenir a cárie dentária são os selantes. Os selantes são aplicados nas fossas e nas fissuras e destina-se a proteger as superfícies oclusais dos dentes que possuem esta anatomia. Ajudam a prevenir a cárie dentária, no entanto não fazem milagres, ok? Sem uma correta higiene oral e uma dieta regrada não vai prevenir por si só a cárie dentária. Isto também é uma dúvida muito frequente pelos pais, não é? Então ele já tinha os selantes feitos, como é que agora o dente está criado? Porque o selante atua em 2 faces do dente, no entanto o dente tem 5 faces. Se nós não usarmos a fita dentária e não fizermos uma correta higiene, não é por ter um selante que o dente não pode cariar, ok? O selante ajuda a prevenir a cárie dentária, porque vai penetrar nos sulcos e nas fissuras e impede a acumulação dos restos alimentares nessa zona e facilita a higiene oral, porque em vez dos molares terem aquela superfície irregular, vão ter uma superfície que não vai ficar tão retentiva. Está indicado a colocação de selantes para primeiros e segundos molares definitivos pela sua anatomia irregular.
Fazer selantes é muito simples, muito rápido e é indolor. Normalmente as crianças aderem sem qualquer tipo de problema. Nas consultas de rotina, os selantes devem ser avaliados e refeitos sempre que seja necessário. Como eu já disse anteriormente, fazer os selantes não dispensa o uso de fita dentária e quando os molares de leite apresentam os sulcos muito pronunciados ou quando estamos perante uma criança com alto risco de cárie, também podemos fazer selantes, porque também é muito benéfico. Por isso, acima de tudo, a ideia é reter a regra dos 2, ok? Fundamental desde o início, 2 minutos de escovagem, 2 escovagens obrigatórias por dia, 2 visitas por ano ao odontopediatra, 2 participantes na escovagem pelo menos até aos 10 anos e quando temos 2 dentes juntos, usar sempre a fita dentária. Portanto, a fita dentária pode ser usada com aplicador ou sem aplicador, é igual, a melhor opção é aquela que melhor se adaptar ao filho de cada um e à criança de cada um em casa, por isso o que importa é usar diariamente. Nós queremos muito prevenir desde cedo, não tenham medo de levar as crianças ao dentista porque elas normalmente adoram quando não vão fazer nada e quando só vão brincar e quando levam um presente no final da consulta. E se forem crianças que desde cedo vão ao dentista, elas acham a maior piada, não têm medo nenhum e colaboram super bem connosco. O que é que nós vemos em consulta para além da cárie dentária e para além da prevenção? Nós também vemos os problemas oclusais, ou seja, a maneira como a boca encaixa, a maneira como a face se está a desenvolver. Vemos muitas mordidas abertas, que é quando não há o contacto anterior, o contacto dos dentes na parte anterior. Vemos aqui, por exemplo, meramente exemplificativo, o caso da Matilde, que usou chupeta até o primeiro ano. Não quer dizer que este mau posicionamento dentário e este mau desenvolvimento aqui da arcada superior esteja só associado à chupeta, ok? Mas definitivamente contribuiu para esta situação. Vemos também muitas mordidas cruzadas, ou seja, a maxila não está a engrenar direitinho com a mandíbula, não há um correto desenvolvimento do maxilar do lado esquerdo. E aqui entra então a terapia da fala. O que é que a terapia da fala vai fazer? Vai trabalhar a mastigação, a deglutição, a respiração, a sucção, ou seja, todas as funções das nossas estruturas orais. A medicina dentária e a terapia da fala complementam-se entre si para que haja um equilíbrio entre as estruturas e as suas funções. Agora vou passar a palavra à minha colega, a doutora Karina. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu trago aqui o tema, de acordo com as minhas colegas que já falaram, sobre os hábitos orais nocivos. Então, são os hábitos. O que são os hábitos orais nocivos? Os hábitos orais são uma prática adquirida pela realização de padrões de contração muscular repetidos. Um dos reflexos primitivos do recém-nascido é a sucção. A sucção, o que é a sucção? É a capacidade de sugar. Pode ser ela para alimentar o bebê ou apenas para tranquilizar. Esta pode ser nutritiva, e aqui temos a amamentação e ou o biberão, e temos a sucção não nutritiva, que é o que nós chamamos de chuchar no dedo, na língua, no lábio. São tudo hábitos que contribuem para o adequado crescimento das estruturas orais e das suas funções. No entanto, é muito importante que não deixemos prolongar estes hábitos, porque esse prolongamento também vai causar o efeito oposto. E delineamos então os chamados hábitos orais nocivos, em que temos o uso prolongado da chupeta e do biberão, temos a sucção labial, lingual e digital da mesma forma, temos a respiração oral, a onicofagia, como o roer das unhas, o bruxismo, o ranger dos dentes. Estes dois últimos hábitos normalmente estão muito associados a questões de stress. E aqui é muito importante nós tentarmos perceber porque é que a criança o faz, qual é que é a frequência, a duração e tentarmos antecipar problemas mais graves. Estes hábitos terão implicação no crescimento e desenvolvimento orofacial, impedindo a sua harmonia
e desenvolvimento no crescimento ósseo, com alterações na oclusão dentária, na respiração, na motricidade e equilíbrio muscular e na articulação dos sons da fala. Portanto, é muito importante que nós consigamos antecipar todos estes hábitos e tentar que eles não se prolonguem por muito mais tempo para que não hajam alterações a este nível. Temos então alterações ao nível da estrutura, em que podemos ter assimetrias faciais, alterações musculares, alterações na oclusão dentária e ao nível da função, incluindo aqui as funções estomatognáticas, como a sucção, a mastigação, a deglutição, a respiração e a fonação. É muito importante nós percebermos que se há alteração na estrutura, muito provavelmente haverá alteração na função. Uma coisa irá contrabalançar a outra. Um dos hábitos orais, não principal, mas muito importante, é a respiração oral, que quando o bebê nasce, a primeira respiração é a nasal, assim como quando começa a amamentação, começa logo a fazer a coordenação entre a respiração e a deglutição. No entanto, rapidamente perde estes hábitos, por fatores como alergias, alterações na estrutura, como hipertrofia das amígdalas, das adenoides, desvio de septo nasal, ou até mesmo pelo uso prolongado da chupeta. Portanto, vemos aqui algumas características que propiciam esta respiração oral e normalmente este é o perfil de um respirador oral, poderá ser mais ou menos acentuado e que nós temos que estar sempre atentos. Então temos aqui uma face mais longa, com hipotonia muscular, em que vemos um aspecto mais cansado, uma musculatura mais flácida, os lábios entreabertos, os olhos caídos. Automaticamente teremos uma língua rebaixada, porque se os lábios estão entreabertos, a criança, para respirar melhor pela boca, terá que baixar a língua para a entrada de ar ser mais fácil. Teremos um encurtamento do lábio superior e uma hiperfunção do músculo mentual para o encerramento labial, ou seja, a criança tendo um encurtamento aqui do lábio de cima, aqui o lábio de baixo vai querer compensar e para conseguir o encerramento irá então estar em hiperfunção. Teremos um palato alto e estreito e teremos alterações então na oclusão dentária. Alterações essas que também são provocadas pelo uso da chupeta prolongado, em que temos tipos de mordida como a aberta e cruzada, como a nossa colega dentista já falou, alterações musculares em que a língua adota posturas incorretas, com alterações de tónus e mobilidade, alterações na fala, as famosas espinhas de massa em que a língua está totalmente entre os dentes e com posturas totalmente incorretas, influenciando também aqui o ato de deglutição. Temos aqui alguns casos específicos em que temos aqui uma mordida aberta. Neste caso, esta menina não tem alterações de fala, tem sim alterações ao nível da deglutição e da mastigação, com padrões totalmente errados, que irão a longo prazo trazer outras repercussões, nomeadamente aqui ao nível da estrutura, que será mais difícil conseguirmos estabelecer. Temos aqui outro caso de uma mordida aberta em que já há alterações de fala, há então um sigmatismo anterior em que a língua se projeta totalmente para a frente, não há controle salivar, portanto este menino tem dificuldade em controlar a saliva, porque a língua não degluta, não faz o movimento tantas vezes quanto seria necessário, portanto já acaba por afetar todas essas funções. Temos também aqui um exemplo de uma mordida cruzada, em que não há alterações de fala, há sim as alterações de deglutição e de mastigação, que efetivamente são muito importantes e que acabam por influenciar todo este desenvolvimento orofacial e a nível da estrutura. Alterações da mastigação. Teremos uma mastigação ineficaz, com fadiga muscular e cansaço ao mastigar. Portanto, as crianças que tenham este tipo de alterações, vai ser mais difícil mastigar um alimento mais denso, portanto irão procurar algo mais mole para que seja mais fácil a sua mastigação e propulsão do alimento. Na deglutição, a língua tem postura incorreta, logo haverá uma interposição lingual ou uma projeção da língua sobre os dentes e haverá dificuldade na propulsão e formação do bolo alimentar, sendo que se a língua adotou uma postura correta e não tem força, não tem mobilidade para conseguir fazer o bolo alimentar e
Há então também alterações ao nível da fala, em que há dificuldade ao nível da articulação dos sons da fala e aparecerá os sigmatismos laterais, anteriores e interdentais. O terapeuta da fala. O terapeuta da fala surge na prevenção, avaliação, diagnóstico e intervenção. Através da terapia miofuncional, o terapeuta da fala vai reduzir compensações e inadequações musculares e restabelecer e estabilizar as competências e funções das estruturas orais. É muito importante para aumentar a força e resistência muscular, para o posicionamento da língua em repouso, na adequação de padrões de deglutição, respiração, alimentação e fala, e para estabelecer então a harmonia orofacial. O terapeuta da fala não consegue nada sozinho, sem o trabalho em equipa com o pediatra, com o médico dentista, com o otorrinolaringologista, com o psicólogo. Desta forma, e só fazendo uma abordagem multidisciplinar, conseguiremos adequar um plano de intervenção consoante as necessidades da criança, agindo em todas as áreas em que consigamos ver que estão alteradas. É muito importante nós conseguirmos ouvir várias opiniões, termos várias informações, porque a criança vem à terapia da fala, o terapeuta da fala vai fazer a avaliação, mas pode ter uma visão diferente do problema, e por isso é que temos o médico dentista, temos o otorrino, temos o pediatra sempre a trabalhar connosco para tentar perceber também outras opiniões e outras visões sobre o mesmo problema, sobre a mesma causa. Prevenção. Então, a família terá um papel muito importante em conjunto com a equipa multidisciplinar, porque irá delinear a frequência, duração e intensidade em que estes hábitos se apresentam. Portanto, se prevenirmos e se não deixarmos que estes hábitos permaneçam durante muito tempo, vamos conseguir reduzir o impacto que este terá no desenvolvimento e crescimento orofacial. E então evitar estas alterações ao nível das funções todas que nós temos e que precisamos diariamente. Como profissionais de saúde, o nosso objetivo base e em comum inicial será consciencializar, orientar, aconselhar e reencaminhar os pais e as crianças da melhor forma, para assim conseguirmos antecipar e prevenir o problema. Se as alterações já estiverem estabelecidas, se anteciparmos, vamos conseguir reduzir o impacto que estas terão no desenvolvimento da face, no desenvolvimento dessas mesmas funções. Se não estiverem estabelecidas, mas se tivermos já no início iremos prevenir, portanto, das duas formas iremos ajudar a criança, e o sucesso da criança depende de nós como um todo. Obrigada.